Olá, meu nome é Maria Gabriela Torpe de Oliveira, sou graduanda de Odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Irei apresentar a minha pesquisa intitulada Análise comparativa entre os períodos pré-pandêmico e pandêmico dos protocolos terapêuticos utilizados em pacientes diagnosticados com câncer de boca. Tive como orientadora a professora doutora Jurema Freire Lisboa de Castro. Bom, para introduzir o tema, achados de Forna et al. 2020 na literatura mostraram que o protocolo terapêutico mais aceito para o câncer oral em estágio inicial é a cirurgia, ou a cirurgia associada a outros protocolos que promovem uma melhora na sobrevida dos pacientes. A pandemia da Covid-19 espalhou-se exponencialmente pelo mundo e no Brasil o número de infectados aumentou, associando-se a um alto risco de contaminação. E por causa da infecção e mortalidade pela doença, houve implicações nos tratamentos oncológicos e alguns pacientes foram encaminhados para modalidades terapêuticas de quimioterapia e radioterapia. Então, associações cirúrgicas recomendaram adiar cirurgias eletivas para preservar a capacidade dos sistemas de saúde e também por causa de evidências que sugeriram que pacientes com câncer correm um risco maior de falecer pela Covid-19. Isso representou um dilema, pois o adiamento da cirurgia, para o câncer oral poderia causar uma sobrevida geral inferior e baixa qualidade de vida. No entanto, ainda faltam evidências científicas sólidas para garantir um tratamento eficaz de câncer de boca quando comparado a um cenário não pandêmico em relação ao cenário pandêmico. Então, os objetivos geral foi avaliar 120 prontuários de pacientes do Hospital do Câncer de Pernambuco no período entre 2019 a 2020 que fizeram tratamento de cirurgia, quimioterapia ou radioterapia para câncer de boca, bem como comparar se houve alteração no número de cirurgias no período da pandemia em relação ao anterior, e como específicos verificar quantitativamente os protocolos terapêuticos utilizados em pacientes diagnosticados com câncer de boca e avaliar o tempo decorrente entre o diagnóstico e início de tratamento. O trabalho é um estudo retrospectivo com base de dados a partir de prontuários obtidos do Centro de Oncologia, do HCP, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Foi criado um banco de dados com informações coletadas através do Excel 2010. Os dados foram analisados no programa RStudio. As variáveis foram testadas quanto à normalidade de distribuição pelo teste de Kolmogorov e Smirnov. E os dados que apresentaram distribuição normal foram descritos por meio da média e desvio padrão utilizando o teste T, enquanto os não normais foram descritos por meio da mediana e intervalo interquartílico, e utilizando o teste Mann-Whitney. Como resultados, o teste de Mann-Whitney mostrou que a mediana do tempo de diagnóstico em dias, ao início do tratamento, foi inferior para o grupo que realizou o tratamento antes da pandemia, com a mediana de 40 dias, em relação ao grupo que realizou o tratamento durante a pandemia, com a mediana de 93 dias. O resultado, se assemelha ao de Louredo et al. 2022 e Metizege et al. 2021, para os quais houve um atraso prolongado do tratamento de câncer de cavidade oral em relação ao período de referência, podendo depender de várias variáveis, como a gravidade da pandemia, a taxa de ocupação do sistema de saúde, fatores demográficos, etc. E ao realizar o teste quadrado entre o período e o tipo de tratamento, foi observado que não houve diferença significativa entre os tratamentos escolhidos antes e durante a pandemia, já que o p-valor foi menor que 1. Houve pequenos aumentos de radioterapia, como pode se observar nesse gráfico, e diminuição de cirurgia e quimioterapia. Essas mudanças percentuais não foram tão significativas devido à baixa quantidade de prontuários disponíveis para análise comparativa. E essa análise ela se difere dos estudos de Louredo et al. 2022, os quais mostraram que para a maioria dos pacientes a cirurgia ainda foi a principal modalidade de tratamento. Enquanto que essa pesquisa corrobora com os estudos de Araújo et al. 2020, nos quais a radioterapia foi o tratamento mais realizado nos casos de câncer oral. Então, como conclusão, não foi possível verificar alterações significativas nos protocolos de tratamento do câncer de boca no período de estudo, e o tempo de diagnóstico ao início do tratamento foi aumentado, considerando-se os dois períodos estudados, pré-pandêmico e pandêmico, fato este que acarretará prejuízos no prognóstico e na sobrevida desses pacientes estudados. Essas foram as referências utilizadas e muito obrigada pela atenção.